Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Como não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump e toda essa confusão que aconteceu, principalmente nessa semana. É o assunto da semana, é o assunto do mês aqui nos Estados Unidos. Na última quarta-feira, ele voltou atrás, o presidente dos Estados Unidos voltou atrás, nesse caso das tarifas, no que se refere à maioria dos países que estavam envolvidos nessa discussão. Ele suspendeu por 90 dias essas tarifas, estabeleceu 10% como uma tarifa básica e vai esperar esses países sentarem com os Estados Unidos para conversar. O que já tem acontecido, mais de 75 países procuraram os Estados Unidos para conversar sobre essas novas tarifas. No que diz respeito à China, ele não voltou atrás, manteve a tarifa, já tem alguns produtos com mais de 120% de tarifa. O governo chinês respondeu, aumentou também as tarifas de produtos americanos e depois, para dar uma aliviada, o presidente falou que gosta muito do presidente chinês, que ele é um dos homens mais inteligentes do mundo e que ele tem certeza que vão chegar a um acordo e vão sentar para negociar. A China oficialmente mantém sua posição. Isso é prejudicial porque são as duas maiores economias do mundo numa guerra comercial. Alguns países podem ter vantagens, mas na grande maioria não é vantajoso, porque tanto a China quanto os Estados Unidos, partindo para uma estagflação, que seria uma inflação acompanhada de retração, de estagnação, é muito ruim para a economia mundial. A verdade é que Donald Trump, ele força a mão, ele aperta demais, mas ele é um ótimo negociador. E o que ele já conseguiu com esses outros países, e muito provavelmente vai conseguir no acordo com a China, já é muito mais vantajoso do que os Estados Unidos tinham anteriormente. Então, toda essa confusão, é lógico, pessoas com poder econômico, poder político também o pressionaram, porque as bolsas despencaram, voltaram a subir, hoje abriram em queda novamente, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, do mundo inteiro, da Ásia. Essas pessoas perderam muito dinheiro. A tendência é que isso volte ao normal, mas os Estados Unidos muito provavelmente vão sair numa posição comercial muito mais favorável do que tinham antes dessa confusão de aumento de tarifas. É uma guerra forte, a China é um inimigo forte, é um concorrente forte, mas também tem seus problemas internos. A China, apesar de ser uma ditadura, resolve mais fácil as coisas lá dentro, de acordo com a vontade do presidente, ela tem problemas internos, estruturais grandes e que também depende muito de exportação e de mercados fora da China. Esse é um detalhe que tem que ser ponderado. Mas pelo menos a coisa deu uma acalmada aqui. Outra boa notícia que nós temos para passar é a inflação. A inflação nos Estados Unidos caiu no mês de março e caiu bastante. A inflação no mês de fevereiro, anual de 12 meses, estava em 2,8%. Agora ela já está em 2,4%, uma queda até maior do que a esperada pelos analistas. Isso deixa o mercado mais animado, os investidores também. E as pessoas de comércio, indústria, se sentem um pouco mais à vontade, mais confiantes para investirem. O presidente Donald Trump falando sobre deportações agora, ele teve uma boa notícia da Suprema Corte aqui. Aqueles membros daquela gangue perigosa venezuelana que ele extraditou para El Salvador, sem muito protocolo, invocando uma lei lá de 1700 e pouco, do tempo ainda da guerra, e que foi questionada por um juiz aqui. Agora a Suprema Corte dos Estados Unidos garantiu a ele esse direito nesse tipo de deportação de pessoas perigosas, de pessoas comprovadamente que fizeram ou poderiam fazer algo ruim para os Estados Unidos, essa deportação sem muitas formalidades. É uma vitória importante. Para os brasileiros, a situação aqui continua a mesma. O ICE deu uma maneirada, agora segurou um pouco nos casos de deportação, mas ainda muitos brasileiros estão numa situação delicada aqui nos Estados Unidos. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.